Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano e estou aqui para trazer dicas de apostas de partidas que vão acontecer neste sábado. Pois é, mais um BetBox Tips e a gente já começa com o campeonato italiano. Vamos para a tela? Vamos para a tela. Olha lá, Lecce e Atalanta, pessoal. Qual que é a situação aqui desses dois times e do campeonato italiano? A Atalanta está fazendo um ótimo ano. Já teve alguns anos recentes aí muito bons. É o quinto colocado no campeonato italiano e vai disputar a final da Liga Europa contra o Bayer Leverkusen, o campeão alemão, não é? Pois chegou numa final aí da Liga Europa, ótima temporada para a Atalanta e está em quinto lugar aqui na Série A da Itália. Se ela se mantiver em quinto lugar aqui no italiano, ela vai se classificar para a Champions League do ano que vem, tá bom? Porque a UEFA aumentou para 5 o número de classificados pelo campeonato italiano. Mas ela não está garantida na quinta posição. Pode ser que se der bobeira aí, caia e fique fora da Champions. Então, é um jogo importante. Precisa vencer essa partida para dar um passo importante aí na sua classificação, né? O Lecce é um time inferior, tecnicamente está na 13ª colocação, né? Faltam 2 rodadas ainda para terminar o campeonato italiano e o Lecce não está salvo do rebaixamento. Matematicamente, aí, dependendo de o que acontecer com outros jogos, poderia até ser rebaixado. Então, o Lecce também tá com motivação para essa partida, né? Precisa se garantir aí, ideal não perder, ganhar aí uma vitória com 3 pontos, um empate com 1 ponto. O Lecce tem a motivação aí de se safar do rebaixamento e a Atalanta tem a motivação de se garantir entre os 5 primeiros para a Champions League, tá bom? Então, a primeira entrada que a gente vai dar é uma vitória para a Atalanta, que a gente está vendo que está 1,75, mas para ser mais seguro a gente vai no draw no bet, tá? O empate anula a aposta. Vamos ver quanto que está pagando aqui embaixo. Olha, empate anula a aposta 1,33 para a Atalanta ficar a primeira dica, uma boa aposta para você combinar aí. Atalanta para vencer, caso termine em empate, a gente recebe essa aposta de volta, tá? A gente não ganha, mas também não perde, então é a defesa aí do draw no bet. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, a gente vai para um handicap aí um pouco mais arriscado para a Atalanta, que é o menos 0,25. Então vamos lá. É o 0,0 menos meio, tá bom? Que é igual a menos 0,25, que fica entre o 0 e o menos meio. Pagando 1,525, aqui a diferença, gente, é que metade do valor que você apostar vale como 0,0, ou seja, é um draw no bet, e metade vale como menos meio, ou seja, a Atalanta precisa ganhar por um gol, tá bom? Só que aí, claro, paga mais, aí 1,52, tá? A Atalanta é bem melhor time que o Lecce, como eu expliquei a motivação dos dois, a Atalanta como visitante, mas a Atalanta está entre os 7 melhores times aí da Itália que tem bons resultados fora de casa, como visitante. Então, como visitante, a Atalanta vai bem, tá bom? Então, como precisa vencer para se classificar para as Champions, a gente acredita que ganhe. No primeiro turno, essa partida foi na casa da Atalanta e foi 1-0, tá bom? E daí nós vamos para a Inglaterra falar de uma competição que a gente tem falado aí há mais de um mês, né? Que é a Superliga Feminina, né? Da Inglaterra, Super League, Women's Super League. Então, o que acontece, gente? Estamos na reta final e continua acirradíssima a disputa aqui. A gente chegou na última rodada. Essa Superliga é a primeira divisão do futebol inglês feminino, tá bom? Chama Superliga, mas aí é a divisão principal. A gente já deu muitas dicas e normalmente envolvendo esses dois times que estão brigando pelo título, que é Chelsea e Manchester City. Na última rodada, muita emoção porque estão disputando ponto a ponto e gol a gol, porque o saldo de gols pode ser que vai definir aí quem é campeão e quem fica em segundo lugar, tá bom? Os dois times, Chelsea e Manchester City, estão com o mesmo número de pontos há muito tempo, né? E chega aqui com o Chelsea em vantagem de gols, tem 2 gols a mais, tá bom? O City estava em vantagem há 2 rodadas e o Chelsea fez aí 8 gols, acho que no Bristol, se não me engano, e passou à frente, então
com essa goleada. Se der a lógica nessa última rodada, os dois times vão vencer, tá bom? Que os dois times são muito superiores. E aí vai ser a diferença nos gols. Então vamos prestar atenção no primeiro desses jogos, que é Aston Villa e Manchester City. O City precisa ganhar e precisa fazer muitos gols para tirar uma diferença de 2 gols. Então, como as odds estão muito baixas, você vê 1,12, a gente vai no half-time / full-time, que é o Manchester City para ganhar desde o primeiro tempo, tá bom? Olha só, pagando 1,50 Manchester City para ganhar desde o primeiro tempo. Essa é a primeira dica. A outra dica arriscada, mas levando em conta que o desespero aí por gols vai ser enorme, pelo menos tirar a diferença de 2 gols, ou seja, vai ter que fazer 3, 4 gols aí para tentar ser campeão. A gente vai apostar um pouco menos, tá, gente? Vamos apostar mais leve, mas vamos num handicap aí para o City, que vai precisar tirar a diferença de gols. Vamos ver aqui o handicap de menos 2,5 para o City. Olha só, gente. Tá pagando 1,90, tá bom? O City precisa ganhar por 3 gols de diferença. Lembrando, como o Chelsea também deve ganhar e o Chelsea já tem 2 gols de diferença, né? Então o City precisa aí no mínimo ganhar de 3 gols de diferença para tentar brigar. Então essa aposta aí leva essa lógica. Então 1,90, odds altíssimas, aí vocês têm que ir com cuidado. Mas se você acredita que o City vai com tudo para buscar esse título, tá aí a dica, handicap menos 2,5 pro Manchester City, tá bom? E então a gente chega no outro jogo que a gente tá falando, né, que é Manchester United contra Chelsea. Ótimas oportunidades aqui, gente, olha só. Só a vitória do Chelsea já tá pagando 1,50. A gente acabou de explicar, eu não vou repetir aqui, né? O Chelsea precisa dessa vitória para ser campeão, tá empatado com o Manchester City. Então o Chelsea precisa ganhar e já tá com uma diferença a favor de 2 gols aí no saldo. Mas precisa ganhar o jogo. Chelsea 1,50 nessa vitória já é uma ótima aposta, tá bom? Chelsea para vencer a 1,50. Vamos ver aí que mais a gente tem de dica. Talvez número de gols, vamos dar uma olhada. Enquanto isso, deixa eu já dizer, né? O Manchester United é a 4ª força aí no campeonato inglês. Então a gente tem o Chelsea, Manchester City e também tem o Arsenal, tá? O Manchester United seria aí o 4º time forte aí, mais abaixo do City e do Chelsea. De qualquer forma, é um time bom, tá? O Manchester United ganhou a Copa da Inglaterra semana passada, né? A gente também deu dica nesse jogo e o United venceu a Copa da Inglaterra, está aí em ritmo de comemoração e podendo azedar aí esse título para o Chelsea, né? Talvez favorecendo o Manchester City. O United tá jogando em casa, deve dificultar um pouco a vida do Chelsea, tá bom? Mas pelo que a gente sabe aí da necessidade de vitória e do time ser melhor, o Chelsea, para ganhar esse 1,50, vale muito a pena. A segunda, a gente vai no mercado de gols, tá bom? Acima de 2 gols e meio. Então vamos lá, acima de 2 gols e meio, pagando 1,60. Por que que a gente acredita? Bom, a gente acha que o Chelsea vai precisar jogar para ganhar e de preferência com uma boa quantidade de gols, né? Caso o Manchester City desconte o saldo lá no outro jogo. E o United também não vai ficar parado aí também, pode ser que faça alguns gols, né? Como a gente falou, tá jogando em casa, vai querer estragar a festa aí do Chelsea. Então, e o Manchester United tem boas jogadoras, podem marcar gols e o Chelsea vai precisar ir para cima, ou seja, vai abrir um pouco também a sua defesa. Então a gente acha que o jogo vai ser com bastante gols, tá bom? Então 1,60 tá pagando bem aqui para o acima de 2,5, vai ficar essa a dica, tá bom? A gente tem mais um jogo para falar aqui na Superliga. Deixa eu procurar. Aqui, ó, Leicester contra Liverpool, tá bom? A gente tá falando aí sobre os times que disputam o título, que é Manchester City e Chelsea, mas e aqui, Leicester e Liverpool? O que que importa essa partida? Bom, o Liverpool no futebol feminino não é a mesma coisa do que no futebol masculino, não essa potência toda, tá bom? Mas subiu muito de produção nos últimos jogos aí da Superliga e deve terminar em 4º lugar, né? Pode ser que consiga aí a 4ª colocação. O Leicester conseguiu escapar do rebaixamento, tá bom? Tava em risco de ser rebaixado e vai continuar aí na 1ª divisão. É o penúltimo colocado, mas apenas um cai para a 2ª divisão, então não tem mais chance do Leicester ser rebaixado. O Liverpool está vindo de 3 vitórias seguidas, né? As 3 últimas partidas, 3 vitórias, e uma delas foi sobre o Chelsea,
que é um dos melhores times e está disputando o título. Foi aí realmente um tropeço do Chelsea e o Liverpool venceu esse jogo. O Leicester está vindo de um empate e 3 derrotas, tá bom? Como o Liverpool está como visitante jogando fora de casa, as odds estão muito boas aí para o lado do Liverpool, mas, claro, arriscado. Por isso a gente vai no Draw No Bet. Vamos dar uma olhada então no empate anula aposta? 1,80. 1,80 na vitória do Liverpool, sendo que se tiver empate, a gente se garante aí, não vai perder, recebe o dinheiro de volta. Os nossos especialistas acham que vale a pena aí, que o Liverpool não deve perder essa partida, né? Pelo menos arrancar um empate. Então essa fica sendo a última dica da Superliga desse sábado. E daí a gente vai para a Liga das Nações do voleibol feminino. Como vocês já devem estar acostumados, eu não tenho como mostrar aqui a arte, né, a informação dos sites de aposta. Por quê? Porque enquanto eu estou gravando, tá rolando o jogo. E rola jogo todo dia aí, então os times estão jogando, então não abriram ainda as odds, não abriram as apostas do jogo de sábado, entendeu? Então, o que eu posso falar? Eu vou falar aqui para vocês e vocês pensem e depois entrem nos sites e vejam se vale a pena. O primeiro desses jogos é Itália e Turquia. A Turquia é um dos melhores times do mundo do voleibol feminino, tá bom? Um dos grandes candidatos ao título até nas Olimpíadas de Paris. A Itália também é uma das melhores do mundo, uma grande equipe, mas na primeira semana a Itália optou por entrar com o time com algumas reservas, tá? Já perdeu de 3-0 da Polônia, entrou com o time reserva e está poupando algumas das principais jogadoras. Então a Turquia ficou mais favorita para essa partida, já que são dois grandes times, mas a Turquia vem completa e a Itália não, tá bom? Outro fator é a sede dessa disputa, dessa primeira semana, é na Turquia. Então a Turquia está jogando em casa com a torcida ao seu favor. Então a primeira dica é vitória da Turquia nesse jogo, tá bom? Jogo entre dois grandes times, mas um time está entrando com algumas reservas e o outro também está jogando em casa com a torcida. Então, vitória da Turquia é a primeira dica. E a segunda dica, a gente vai no handicap para a Turquia de menos 1,7,5, tá bom? Então, para essa dica funcionar, a Turquia precisa ganhar de 3-0 ou 3-1 da Itália, tá bom? Se for 3-2 ou se a Turquia perder, a gente perde essa aposta. Então vamos lá, acreditando na Turquia, nossos especialistas, vitória da Turquia ou menos 1,5 de handicap para a Turquia. Vamos ver outra partida? A gente já está falando de todas as seleções aqui, já falamos delas, e vamos para outra que falamos, que é Sérvia contra a China, tá bom? Sérvia contra a China. A Sérvia também está entre as melhores do mundo, e o time da Sérvia já está confirmado nas Olimpíadas, já ganhou a sua vaga no pré-olímpico, enfrentando agora a China, que é um bom time, mas ainda não está garantido nas Olimpíadas, precisa ir bem nessa Liga das Nações e subir no ranking para ser convidada para as Olimpíadas através do ranking, que tem algumas vagas. Então, cada vitória chinesa é muito importante aqui, enquanto que a Sérvia já está mais assim, vamos dizer, treinando o time, preparando as jogadoras aí para as Olimpíadas, com menos motivação no jogo em si. Tá bom? A Sérvia também poupou suas principais jogadoras nessa primeira semana da Liga das Nações e está entrando com um time um pouco reserva. Então, o favorito que seria a Sérvia não é mais favorito. A China se torna favorita para este jogo, jogando completa contra uma Sérvia aí mista. Então vamos fazer uma dica igual à do jogo anterior da Turquia. Vitória da China é a dica número 1, dependendo das odds, se você quiser ir. Handicap menos 1,5 para a China. Para ir, ela precisa ganhar de 3-0 ou 3-1. Combinado? Então vamos para o último jogo desses que a gente vai falar? Vamos lá. Tem Tailândia contra Canadá, tá bom? Tailândia contra Canadá. Essas duas equipes ainda sonham com a vaga para as Olimpíadas. Não tem sua vaga para as Olimpíadas. Cada jogo é uma decisão para elas, né? A Tailândia já jogou contra os Estados Unidos, Canadá já jogou contra a China. A única chance delas é ganhar pontos aqui na Liga das Nações, porque a Federação Internacional vai distribuir vagas aí para os melhores ranqueados. O Canadá tem boas jogadoras,
muitas delas estão atuando em outros países, nas principais ligas do mundo aí, até sendo uma das protagonistas. O time do Canadá é melhor do que o time da Tailândia tecnicamente e é favorito, tá bom? As odds para a vitória do Canadá pode ser que abram muito baixas, pode ser que abra lá 1.01, 1.10, algo que não vale nem a pena a gente apostar. Por isso que os especialistas falam que a gente pode ir no handicap de sets menos 1,5 para o Canadá, tá bom? Dessa forma o Canadá precisa ganhar de 3-0 ou 3-1 e o Canadá é time melhor do que da Tailândia e deve ganhar com essa diferença, tá bom? Quem quiser se arriscar para um 3-0, aí fica uma segunda dica mais arriscada, só se você confiar muito aí no Canadá sobre a Tailândia, vai com menos dinheiro, vai no handicap Canadá menos 2,5, tá? Porque aí tem que ganhar de 3-0, a Tailândia não pode ganhar nenhum set. Desse jeito, a gente encerra o BetBox Tips de hoje, amanhã eu trago dicas para o domingo, lembrando que a gente tem o nosso canal do YouTube, @BetBoxTV, procura lá, deixe seus comentários nos vídeos e também temos nosso Instagram, tá bom? Todas as nossas redes sociais é @BetBoxTV. Pode ir lá no Instagram também, deixar seus comentários nos posts e eu gostaria que vocês falassem aí o que vocês esperam aí? Você quer alguma dica especial para essa semana? Você tem algum time que você quer uma análise? Manda nos comentários que eu estou sempre olhando e peço para os especialistas escreverem aqui para eu trazer para vocês. Então, amanhã tem mais.